Como Ademar Pantera morreu? Ademar Pantera foi um dos atacantes mais marcantes do Palmeiras nos anos 1960, destacando-se por sua força física e faro de gol. Nesse período, disputou 135 jogos e marcou 87 gols, uma média impressionante que o coloca entre os grandes artilheiros da história alviverde. Ademar Miranda Júnior, conhecido como Ademar Pantera, nasceu em 31 de outubro de 1941, na cidade de São Paulo. Desde muito cedo, já demonstrava uma energia incomum e uma paixão intensa pelo futebol, que se manifestava nas peladas de rua. Crescendo em bairros periféricos da capital paulista, Ademar enfrentou os desafios típicos de uma infância humilde, mas encontrou no futebol uma válvula de escape e uma fonte de esperança. Durante a adolescência, entre os 13 e 16 anos, ele passou a frequentar campos de várzea e a participar de torneios amadores, onde seu talento chamou a atenção de olheiros. Aos 17 anos, em 1958, foi integrado ao elenco da Prudentina, clube do interior paulista, marcando o início de sua trajetória no futebol profissional. A mudança para Presidente Prudente representou um verdadeiro divisor de águas em sua trajetória. Ao deixar a casa dos pais, passou a viver em alojamentos modestos, dedicando-se por completo aos treinos e às partidas. Esse período foi marcado por um amadurecimento precoce, refletido tanto em sua postura dentro de campo quanto em sua vida pessoal. Na Prudentina, Ademar rapidamente se destacou como centroavante. Seu vigor físico, velocidade e faro de gol fez ganhar o apelido de Pantera, que o acompanharia por toda a carreira. Entre 1960 e 1964, ajudou o clube a conquistar a terceira e a segunda divisões do Campeonato Paulista, elevando a equipe a um novo patamar no futebol estadual. Neste período de sua carreira, Ademar já era bastante conhecido nos campos do interior do estado e chegou inclusive a ser chamado em 1962, para disputar o primeiro Campeonato Sul-Americano de Novos, ou também chamado de Sul-Americano de Acesso, competição essa que saiu vitorioso. Com os títulos e o bom futebol que estava apresentando nos últimos 4 anos, Ademar Pantera entrou no radar das grandes equipes do estado. Em 1964, o Palmeiras desembolsou 25 milhões de cruzeiros para levar o jovem atacante para seu elenco. Ao desembarcar no Palestra Itália, Ademar rapidamente conquistou espaço no elenco. Em seu primeiro ano, já demonstrava entrosamento com o time e capacidade de decidir partidas. Em 1965, Ademar viveu seu auge com a camisa alviverde, sendo artilheiro do torneio Rio-São Paulo com 14 gols em 11 jogos, ajudando o Palmeiras a conquistar o título da competição. Nesse ano aconteceu um fato curioso na carreira de Ademar. A Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, decidiu convocar o Palmeiras inteiro para representar a seleção brasileira em um amistoso contra o Uruguai, realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A decisão foi tomada devido à excelente fase do clube, que havia vencido o torneio Rio-São Paulo com destaque absoluto, e Ademar Pantera era o principal nome daquela campanha. Na partida, realizada em 7 de setembro de 1965, Ademar vestiu a camisa amarela da seleção, mas com o coração verde do Palmeiras. O jogo terminou com vitória brasileira por 3-0, e Ademar teve atuação destacada, reforçando sua imagem como um dos atacantes mais promissores do país. No ano seguinte, Ademar continuou em excelente fase, e junto do Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista. A campanha palmeirense foi marcada por regularidade e força ofensiva. O título foi praticamente garantido em uma goleada por 5-1 sobre o Comercial, em Ribeirão Preto, a 2 rodadas do fim do segundo turno. A confirmação veio 5 dias depois, quando o Santos perdeu por 1-0 para a Portuguesa Santista, selando matematicamente o 15º título estadual do Palmeiras. Com essa conquista, o Palmeiras tornou-se o maior vencedor da história do Campeonato Paulista até então, superando seus rivais em número de títulos. A excelente fase de Ademar Pantera o tornava um dos principais nomes para serem convocados para a Copa do Mundo de 1966, que aconteceria na Inglaterra. A imprensa esportiva da época chegou a mencionar seu nome como um dos favoritos para compor o elenco. No entanto, o sonho foi interrompido por uma tragédia pessoal. Ademar sofreu uma fratura na perna durante uma partida, afastando dos gramados por tempo suficiente para tirá-lo da lista final de convocados.
A lesão não apenas impediu sua participação no Mundial, mas também afetou seu ritmo e continuidade no Palmeiras naquele ano. Durante o período de recuperação, Ademar enfrentou grandes desafios físicos e emocionais. A ausência dos gramados e a frustração por perder a Copa o abalaram mais do que muitos imaginavam. Como forma de aliviar a tensão, o atacante acabou recorrendo à comida e à bebida, o que fez com que ganhasse peso ao longo do tratamento. Diante da necessidade de contar com um atacante em condições ideais, o Palmeiras foi ao mercado em busca de um substituto e acabou realizando uma troca com o Flamengo. O clube carioca recebeu Ademar Pantera, enquanto o Alviverde passou a contar com o atacante César Lemos. Em 1967, ele foi transferido para o clube carioca, com o desejo de recuperar o protagonismo e reencontrar a alegria de jogar futebol. No entanto, apesar do esforço e da dedicação, continuou enfrentando dificuldades físicas e não conseguiu recuperar plenamente a forma. Sua passagem durou apenas uma temporada, período em que disputou 44 partidas e marcou 30 gols. No ano seguinte, o Palmeiras decidiu repatriá-lo, apostando em sua experiência e no vínculo afetivo que mantinha com o clube e a torcida. Sua volta, no entanto, não teve o mesmo impacto da primeira passagem. O time vivia uma fase de reformulação, preparando o terreno para a segunda geração da academia, que brilharia nos anos 1970. Ademar, por sua vez, já não apresentava o vigor físico de antes, ainda sentindo os efeitos da grave lesão sofrida em 1966. Mesmo assim, sua presença no elenco foi valorizada. Atuou em algumas partidas, contribuiu com sua liderança e experiência, e foi recebido com carinho pela torcida, que não havia esquecido seus gols e sua entrega nos anos anteriores. Em 1969, transferiu-se para o Fluminense, onde teve uma participação discreta, mas contribuiu com sua experiência em um elenco que buscava renovação. No início dos anos 1970, passou pelo Coritiba, onde ainda demonstrava lampejos de seu faro de gol, e depois pelo Uberaba Esporte Clube, em Minas Gerais, encerrando sua carreira profissional. Depois de pendurar as chuteiras, Ademar Pantera não se afastou completamente do futebol. Morando em São Paulo, cidade onde nasceu e onde viveu a maior parte de sua vida, ele passou a atuar como educador esportivo em projetos sociais da prefeitura, especialmente em escolinhas de futebol voltadas para crianças e adolescentes de comunidades carentes. Ele também participava do elenco de craques do Milionários, onde realizava partidas junto de outros craques aposentados. Apesar de sua contribuição ao futebol e à sociedade, Ademar guardava mágoas da diretoria do Palmeiras, clube onde viveu seu auge. A vida pós-futebol não foi nada fácil, e o atacante sempre precisou se esforçar muito para não deixar nada faltar em casa. Porém, as coisas começaram a piorar nos seus anos finais, momento em que ficou muito doente. Ademar Pantera enfrentou uma dura batalha contra uma doença muscular degenerativa, que aos poucos foi comprometendo sua mobilidade e qualidade de vida. A doença, progressiva e debilitante, foi se agravando com o tempo. Ademar passou a depender de cuidados médicos constantes. Infelizmente, em 2001, sua saúde começou a piorar ainda mais, e ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Após ficar um período internado, seu corpo acabou não resistindo à doença. Ademar Pantera morreu no dia 30 de novembro de 2001, em decorrência de uma doença degenerativa. Ele estava com 60 anos. O velório de Ademar Pantera não foi divulgado na imprensa, porém, foi marcado por emoção, saudade e reverência a um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro. Realizado em São Paulo, o adeus ao ex-jogador reuniu familiares, amigos, ex-companheiros e admiradores que foram prestar suas últimas homenagens. Ademar Pantera deixou um legado de coragem, humildade e amor pelo futebol. Ele foi um jogador que, mesmo fora dos holofotes nos últimos anos, jamais foi esquecido por quem o viu brilhar. E foi assim que Ademar Pantera morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.